Graça e paz, povo de Deus. Vamos continuar adorando. Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Pode se sentar. A gente está vindo de Augustinópolis, abrimos uma obra lá. É um desafio e tanto. Aí fizemos a reunião, já estamos aqui. Eu quero falar o que eu falei lá em Augustinópolis. O Deus que provê e está no controle. Abra sua Bíblia no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 4. Prontos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da mesma nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A palavra do Senhor diz: glória a Deus. Vamos dizer assim: pastor, você não vai falar sobre escatologia hoje? Não, hoje não. Os irmãos que estiveram quinta-feira lá em Augustinópolis já ouviram essa palavra aqui, mas essa palavra se renova cada dia. A religião, ela coloca medo, insegurança, ela coloca costumes e ela coloca tradições dentro de nós. E eu posso afirmar que muitas pessoas aqui já foram religiosos, mantiveram o tradicionalismo, viveram debaixo de tradições. Meus pais sempre fizeram assim, minha mãe sempre fez assim, eu sempre fiz assim. O espírito de Gabriela: eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Tem pessoas que têm o espírito de Gabriela, nasceu assim e vai morrer assim. Então a religião, ela coloca muitas coisas dentro de nós, mas Deus coloca o céu dentro de nós. Quando o céu é implantado dentro de nós, há um gozo, há uma alegria, há uma paz indizível, inexplicável. Não tem como você mensurar, não tem como você imaginar, não tem como você descrever a paz que nós sentimos em nossa alma quando o céu é colocado dentro de nós. Quando o céu é colocado dentro de nós, é a presença do Eterno, é a presença de Deus, é o favor de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus nos embriagando, é a presença do Espírito Santo. E essa palavra embriagar está na Bíblia, viu? Em Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando o céu é colocado dentro de nós, ficamos embriagados pelo Espírito Santo. E aí, tudo muda. Nosso comportamento muda, nossa atitude muda, nossa visão muda, nossa linguagem muda.
Pensa num camarada que falava palavrões. Pensa num camarada que falava gíria. Era eu. Porque no mundo da marginalidade, quanto mais gíria você fala, mais malandro você é. Não é assim? Mas quando Deus entra na nossa história, quando Deus começa a fazer um reboliço dentro de nós, nossa atitude muda, nosso comportamento muda, tudo muda dentro de nós. Se não mudou, porque tem alguma coisa errada. Porque ninguém, absolutamente ninguém, é o mesmo quando o céu é implantado dentro de nós. Ninguém. Não tem como ser a mesma pessoa. Se é a mesma pessoa, se faz as mesmas coisas, é porque não aconteceu uma mudança, não aconteceu uma transformação, não aconteceu um encontro real com Deus. Talvez tenha tido um esbarrão com Deus, encontrou assim pelo caminho. Mas quando a presença dele se estabelece dentro de nós, há intimidade, há uma aliança, há uma comunhão, há uma sintonia, há uma simbiose. Eu e o Papai do Céu estamos juntos, Deus. E junto nós somos mais, Senhor. Junto eu posso mais, junto eu vou mais longe, com a graça, com a presença e com o favor de Deus. Amém? O mundo está para ver o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. E eu creio nisso, que Deus vai fazer alguma coisa sobrenatural na sua vida e na minha vida. Por quê, pastor? Porque Deus quer usar você. Deus quer fazer de você, da senhora, independentemente da sua idade, uma instrumentalidade na mão dele. Foi para isso que nós nascemos. E se eu não descobrir esse propósito pelo qual eu nasci, eu vou ter crises. Se eu não descobrir por que eu estou nesse mundo, por que eu estou nessa terra, eu vou ter crise de identidade existencial, porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei onde eu estava, eu não sei aonde eu estou, e muito menos eu não sei para onde estou indo. Aí a pessoa não se acha. Mas quando a presença de Deus entra dentro de nós, há uma transformação sobrenatural, há uma mudança, e eu não consigo ser mais o mesmo. Ainda que eu queira fazer um monte de coisa que fazia no passado, eu não vou conseguir, porque há uma mudança de identidade. Agora eu tenho a identidade do meu Pai. Qualquer pessoa aqui que tenha a sua carteira de identidade, tem lá a filiação. Não é isso o nome do Pai? Pois é, isso mostra que você tem a identidade do seu Pai. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida, nós recebemos a identidade de Deus. E aí, quando nós recebemos a identidade de Deus, nós somos representantes de Deus. Aí nós passamos a viver nessa terra como embaixadores de Cristo. E Deus conta com a gente. Você sabe por que tragédias piores não acontecem nessa terra? Porque a igreja ainda está na terra. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for tirada da terra, vai haver a grande tribulação, vai haver um desespero total e completo. Porque o que está impedindo muitas coisas ruins acontecerem na terra é a presença da igreja, a presença da noiva do Cordeiro que ainda está na terra. Amém, igreja? Deus só precisa de um homem para fazer coisas grandes. Deus só precisou de Moisés para tirar uma nação escravizada por 430 anos. Era uma nação, eram multidões,
Deus só precisa de um homem. E Deus usou Moisés para libertar do cativeiro o povo hebreu que estava cativo no Egito. Deus usou Moisés e proveu todas as coisas que Moisés precisava para exercer a sua função e o seu ministério. Quando você se coloca na brecha, quando você se coloca à disposição de Deus, Deus vai prover todos os recursos necessários para você fazer grandes coisas no nome do Senhor. Deus só precisa de um homem. Deus levantou Paulo, o apóstolo Paulo, para pregar para os gentios, uma outra nação que não era judeus. E Paulo pregou para os gentios, ele é um apóstolo dos gentios. Deus só precisa de um homem. Deus só precisa de uma mulher. Essa senhora que está fazendo um trabalho maravilhoso no Nordeste, ela já batizou 2.000 detentos. Uma senhora pregando para detentos, pregando para prisioneiros. Os camaradas aceitam a Cristo como Senhor, eles descem as águas. 2.000 homens, uma mulher. Deus só precisa do eis-me aqui. Deus só precisa de eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Como Deus perguntou para Isaías: a quem enviarei? Quem há de por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus só precisa de uma pessoa. Como Neemias, que viu os muros de Jerusalém em ruínas, e ele pede o rei Artaxerxes para deixar ele lá para reconstruir. Se condoeu com a tragédia que estava acontecendo lá, e ele foi lá e reconstruiu, se tornou governador. Deus só precisa de um homem como Elias, o tesbita. Só precisa de um homem para desafiar o rei Acabe e a rainha Jezabel. Só precisa de um homem. Mas o que eu vejo hoje são as pessoas se acovardando. As pessoas se escondem, tem medo de ir para a linha de frente, tem medo de encarar as adversidades. Deus não chama covardes. Deus chama homens e mulheres que têm coragem de honrar o nome do Senhor e de avançar sempre. É por isso que há muitas pessoas deprimidas. Como é que é, pastor? Há muitas pessoas deprimidas, tristes, porque não estão realizando o propósito pelo qual nasceu. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E se eu não descobrir esse propósito, eu vou morrer sem fazer o que eu nasci para fazer. Deus só precisa de um homem, como o Daniel da vida, que vai para uma terra pagã, para o cativeiro, porque também era, mesmo sendo um dos sátrapas, mesmo sendo um dos presidentes da Babilônia, ele também era prisioneiro. Ele também foi levado prisioneiro para ficar lá 70 anos escravo. Nabucodonosor era sábio, e ele levou todos os possíveis príncipes, todos os possíveis sábios, ele levou para a Babilônia para educar lá, não para ter a formação hebreia e judaica, ele tinha para ter uma formação babilônica, porque ele disse: se estiverem comigo, jamais vão levantar contra mim. E Daniel, numa terra estranha, numa terra pagã, ele fez a diferença, porque Deus estava com ele. Essa é a diferença. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco, e nós podemos fazer coisas extraordinariamente grandes,
para Deus. Amém? Não basta só um homem, basta só uma mulher como a Débora, a juíza. Os soldados não saíam para a guerra se a juíza Débora não fosse com eles. Por quê? Porque Deus estava na vida dela. Você tem impactado as pessoas que estão perto de você? Você tem influenciado as pessoas que estão perto de você? Você faz a diferença na vida das pessoas que estão perto de você? Ou você é influenciado por eles? Você tem impactado as pessoas com o seu testemunho, com a sua vida, com as suas ações, com as suas atitudes? Porque isso é importante. As suas ações, suas atitudes diz quem você é. O seu comportamento diz quem você é. As suas ações diz quem você é. Eu sou de Deus, você é de Deus, nós somos de Deus, logo fazemos a diferença. As pessoas às vezes no trabalho dizem assim: por que você não faz isso? Não, porque isso aqui não agrada a Deus, eu não quero fazer. Eu não vou fazer nada que desagrada ao Papai do céu. Ah, pastor, mas aí eu vou perder o emprego. Que perca! Eu vou perder o emprego, mas não vou perder o céu dentro de mim. Eu vou perder o emprego, mas eu não vou perder a presença de Deus dentro de mim. Eu não vou contrariar o meu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei: você pode aquecer a fornalha quantas vezes você quiser, eu não vou adorar essa imagem sua, porque se eu fizer isso, eu vou estar desagradando o meu Deus. Eu não vou desagradar o meu Deus. E se o meu Deus quiser, Ele me livra da sua mão e livra dessa fornalha. E você sabe o que aconteceu. O problema é que a gente tem medo de testemunhar, tem medo de se posicionar, tem medo de dizer assim: não, eu sou contrário a essas coisas mesmo, essas coisas estão erradas, e pronto, acabou. Mas a igreja tem medo. A igreja não pode ter medo. A igreja é uma força ativa nessa terra. A igreja nasceu para fazer a diferença. A igreja tem que influenciar e não ser influenciada. Amém? Amém, amém? Então o que Deus quer fazer através de você? O chamado que Deus tem para você é para você. Deus tem um chamado individual para cada pessoa. Cada pessoa tem a sua missão, cada pessoa tem o seu propósito, cada pessoa nasceu com um objetivo. Nem todo mundo nasceu para ser empresário, nem todo mundo nasceu para ser pastor, mas todo mundo nasceu para testemunhar de Jesus. Você entendeu isso? Então, quando você se coloca à disposição, Deus vai prover todos os recursos necessários. Tudo que você precisar no caminho, Deus vai prover, porque Ele é um Deus que provê. Mas o que eu falei na quinta-feira, só que antes de Deus usar você como uma instrumentalidade, Deus vai quebrar você. Aí nós não gostamos. Não, pastor, pula essa parte. Não tem como pular. Porque se Deus quer fazer algo novo na minha vida, as coisas velhas têm que sair. Não tem como colocar o vinho novo em odres velhos. Odre é feito de couro, pele de cabra. E quando se colocava o vinho novo, ele fermentava e a pele chegava, porque era couro novo, não rompia. Mas se você coloca vinho novo em odres velhos, em couro velho, o fermento vai estourar. Você vai perder o odre e vai perder o vinho. Deus quer fazer coisas novas na minha vida e na sua vida, mas para Deus fazer coisas novas, as coisas velhas têm que sair. Por isso, em 2 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, os maus hábitos, a velha identidade,
As velhas manias passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, 17. Então, Deus vai me quebrar, está dentro do meu livro, tá bom? Por que Deus vai me quebrar, pastor? Porque Deus não quer perder você. Aliás, meu livro sai no meio do mês que vem, tá bom? Chamados para viver o sobrenatural com propósito. Por que Deus quer me quebrar? Porque Deus não quer me perder e Ele quer me usar. Por isso Ele tem que me quebrar para fazer do jeito dele, não do jeito que eu quero viver, mas do jeito que Ele quer que eu viva. Quando Deus está me quebrando, não é porque Deus não me gosta. Quando Deus está me quebrando, não é porque Deus me odeia. É porque Ele quer me usar com perfeição. Ele quer me moldar do jeito dele. É a mesma coisa do oleiro, quando pega um vaso e o vaso se desfaz da mão dele. Não é porque o oleiro não gosta do vaso. Não é porque o barro é resistente. Não, o oleiro sempre refaz. Nós cantamos de vez em quando uma canção aqui, né? Me refaz, me refaz. É lindo esse hino. Me refaz. Ou seja, me faça de novo. Me torna uma nova criatura. Me torna um novo homem. Senhor, tira de mim essa má índole. Tira de mim o mau caráter. Tira de mim a mau caratice. Tira de mim essa velha identidade. Esse homem ruim, rabugento, cruel, profano, mundano. Tira de mim, Deus, e me faça uma nova criatura, porque eu quero ser usado como um vaso nas tuas mãos. Amém? Deus vai fazer isso. Agora, eu estou disposto a ser quebrado? Deixa eu te falar um negócio. Se você estiver disposto ou não, Ele vai te quebrar a si mesmo. Pronto. Como é que é, pastor? Ele vai te quebrar a si mesmo até você aprender, e é Ele que está fazendo. É por isso que as pessoas não saem do lugar, porque Deus quer fazer algo, você não percebe. A travessia do Egito para a terra da promessa era para fazer em 40 dias, e levou 40 anos. Se você pode acelerar o processo, se você pode adiantar as coisas, não burlando as coisas, não defraudando, não enganando, não pulando etapas, você pode fazer as coisas, faça as coisas da maneira correta. Deus vai te honrar. Deus vai prover todos os recursos necessários para você. Amém? Agora, o que a gente faz às vezes? A gente se apega a algumas coisas que era para ser uma bênção na nossa vida e vira maldição. Deixa eu dar um exemplo. O povo era rebelde no deserto. Aí Deus mandou serpentes abrasadoras e as pessoas morriam. Clamaram ao Senhor, oraram ao Senhor, e Deus falou com Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca na haste. Todo mundo que for picado das serpentes e correr lá olhar para aquela serpente vai ser curado. É uma tipologia de Jesus levantado na cruz. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E aí, eram picados, corriam lá, era salvo. Passaram o deserto, entraram na terra da promessa e levaram a danada da serpente de bronze. Não era para levar a serpente de bronze. Chegou lá na terra da promessa, eles começaram a adorar a serpente de bronze, como se fosse Deus. E isso é a abominação aos olhos do Senhor. Ou seja, aquilo que era bênção no deserto se tornou a maldição na terra da promessa. Por isso que tem coisas que Deus tem que arrancar de dentro da gente. Tem coisas que estão intrínsecas, impregnadas dentro de nós. Se Deus não arrancar, vai virar idolatria.
Nós idolatramos a casa, nós idolatramos o carro, nós idolatramos os nossos bens. As coisas não é para ser adorada, não é para ser reverenciada, as coisas é para ser usada, e as pessoas é para ser amadas. Só que nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Não deixa que a serpente de bronze tome conta da sua vida. O que foi bênção para você no passado, hoje Deus não quer mais usar aquilo. Quem vive do passado é museu. Já foi. É outro tempo. É outra etapa. É uma nova versão. Ou as coisas não mudam? Tudo é mutável. Amém, queridos? Passou, eu tenho uma depressão tão profunda por causa de um relacionamento que não deu certo no passado. Já morreu, já foi. Você tem que viver um novo tempo. Amém, igreja? Então Deus quer fazer algo novo, mas para fazer algo novo tem que arrancar todas as coisas, sabe, aquela crosta, aquela camada ruim, tem que raspar essas perebas para vir uma nova pele. Amém. O Senhor nosso Deus é um Deus de provisão. Ele provê tudo. Tudo, pastor, tudo. Tudo, pastor, tudo. Tudo, pastor, tudo. Tudo. Eu amo o que o anjo falou para Sara, quando ela já estava com 98 anos, 89 anos, e Abraão com 99, o anjo falou para Abraão assim: você vai ser pai, e a Sara vai ser mãe. A mulher estava avançada em idade, já havia encerrado o costume das mulheres, ou seja, não menstruava mais, ela era estéril e avançada em idade. Impossível. E o anjo fala para Abraão: Sara vai ser mãe. E ela lá dentro da tenda deu uma risadinha. Você está rindo aí por quê, Sara? Não estou rindo não, você riu sim. Nada é demasiadamente difícil para Deus. Eu amo essa palavra. Nada é demasiadamente difícil. Nada é impossível. Nada, absolutamente nada. Estou pregando para mim, tá bom? Porque é muito mais fácil eu desistir do que perseverar. É muito mais fácil você jogar: não quero mais não, não quero mais não, pastor? Quero mais não. É fácil desistir. Mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Termina a frase. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A vitória não é daqueles que começam, é daqueles que terminam. Tem muita gente começando bem, mas num vapor, mas lá no embalo, mas aí é foguete molhado, não estoura. Você olha para a pessoa: esse aqui vai ser um auxiliar, mas esse aqui vai bombar, esse aqui é o menino dos olhos, esse aqui vai dar certo. Foguete molhado, fogo de palha. Não adianta começar bem, tem que caminhar bem e se terminar provado. Está ouvindo? O homem mais sábio da terra começou bem e terminou mal. Quem é o homem mais sábio da terra? Salomão. Os primeiros 7 anos de Salomão, ele bombou. O mundo inteiro conhecia Salomão e queria viajar para lá para conhecer Salomão e a sua sabedoria, e o cara era sábio mesmo. Você sabe o que aconteceu? Começou a casar com mulheres que politicamente estava correto,
fazia aliança com todas as mulheres pagãs, e já na sua velhice essas mulheres o convenceu a fazer ídolos. Tudo aquilo que era abominação aos olhos do Senhor, ele fez. Começou bem e não foi aprovado. Pensa nisso. Pode ser que você talvez não tenha nem começado bem, mas caminhe bem a partir de agora e termine aprovado por Deus. Sabe, ainda que você seja aprovado pelo fogo, não tem importância, o fogo purifica, o fogo tira as coisas que não prestam. Ainda que eu ande, ainda que eu tenha que passar pelo fogo, não me queimará, ainda que eu passar pelas águas, elas não me submergirão, porque Deus está comigo. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu te dar um exemplo de provisão. Quantas pessoas saíram do Egito? Quantos homens saíram do Egito liderados por Moisés? Depois de tantos sinais que Deus usou, mais de 10 pragas para o faraó deixar o povo sair. Quantos mil homens? Diga. Pode falar alto. Vai descer. Quantos mil homens? Pronto. 600 mil homens, fora mulheres e jovens abaixo de 20 anos. 600 mil homens, porque estavam prontos para servir. Eram homens maduros. Não se contava jovem abaixo de 20 anos. Todo homem era casado. Não é como essa turma que fica encroado por aí, não. Os homens casavam. E as meninas com 13 anos já estavam casando. Na verdade era 12, tá bom? Os meninos que era 13. Virava homem com 13 anos. Aí ia estudar com os rabinos. $600 mil homens, todos casados. Foi para quanto? 1.200.000. Toda a família era de 3 a 5 filhos. Sem exagero, sem o dom do exagero, tá bom? Porque tem pastor que tem o dom do exagero. 3 milhões de pessoas no deserto por 40 anos. E Deus cuidou deles. Deus proveu todas as coisas para esse povo do deserto. Deus proveu o maná todos os dias. Como é que é, pastor? Todos os dias. Eles levantavam pela manhã, estava lá aquela camada de um pãozinho fino, tipo geada ou orvalho, da espessura de uma hóstia. Eu até fiz essa pergunta lá na terça-feira, na quinta-feira. Todo o arraial e as crianças, os homens colhiam mais de 1 litro, mais de 1 quilo por dia. Você ouviu? São 3 milhões de pessoas, cada um colhendo 1 litro, 1 quilo. Quanto daria? 3 milhões de quilos por dia. Aí você vai dizer assim: pastor, isso é demais para o meu intelecto. A minha mente não consegue mensurar essas coisas. Eu sei, porque Deus é maior do que a gente. Deus é maior do que você pensa, Deus é maior do que eu penso, Deus é muito mais, mas muito mais mesmo. Amém, igreja? Amém, igreja? Agora, como é que comia esse maná? Cozido, assado, mas todo dia tinha. Não era para guardar de um dia para o outro, a não ser aquele que fosse cozido. Se alguém juntasse um pouco mais, no dia seguinte estragava, dava bicho, cheirava mal.
porque Deus queria cuidar deles todos os dias. Deus quer prover para você todos os dias, passo a passo, dependência total e completa, todos os dias. O Papai do Céu coloca o pão na sua mesa, todos os dias, se é filé ou se é chambarré, né? Aquela comida francesa, não importa, todo dia tem comida na mesa, todo dia. Isso é provisão, isso é cuidado de Deus. Em Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses, olha lá, ó, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deixa lá. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá alguma das suas necessidades. É isso que está ali? Todas. Seja qual for, qual a dimensão da sua necessidade, Deus vai prover, quer no âmbito físico, fisiológico, biológico, quer no âmbito espiritual, financeiro, quer no âmbito jurídico. Deus vai prover todas as coisas que você precisa, porque Ele é um Deus que provê. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo eternamente. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito através de Moisés é o mesmo Deus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos. Estamos aqui por causa dele. Quem está entendendo, diga amém. Então lança sobre ele toda a sua preocupação, lança sobre ele toda a sua inquietação. Faz o que está em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que está aí? Então vamos ler? Lançando sobre ele alguma das vossas ansiedades, toda a vossa ansiedade, porque ele tem, é uma afirmativa, ele tem cuidado de vós. Então não fica desesperado, não fica afoito, não fica ansioso, porque o princípio da ansiedade é o fim da fé. E o princípio da fé é o fim da ansiedade. Descansa no Senhor, espera no Senhor, porque Ele é um Deus que provê. Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede e imagina. Efésios, vai, não sei, você sabe? Situação. Efésios 3:20. Olha o que Efésios 3:20 fala. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus. Então, glória a Deus aí, vai. Glória a Deus. Ele pode fazer infinitamente mais. Por que não está acontecendo então? O erro está em Deus ou o erro está em mim? O erro está em Deus ou o erro está em nós? Estou terminando, tá? Deus é conosco. Deus está conosco. Ele é o Deus Emanuel, Jeová Jiré, Deus da provisão. Amém? Ele continua no controle. Só para terminar, o livro de Números, capítulo 11, do verso 18, 19 e 20, para terminar. O povo está querendo carne, ficou com saudade da escravidão. Lá a gente tinha cebola, pepino,
De vez em quando sobrava lá um osso para a gente roer, tinha carne lá. E você, Moisés, nos tirou de lá, e agora a gente está com vontade de comer uma carninha, com vontade de comer um churrasco. Lamentaram, entristeceu o coração do papai do céu, porque Deus estava cuidando deles. Aí Moisés vai falar com o papai do céu, e Deus fala assim: Moisés, esse povo é encrenqueiro, hein, Moisés? Mas, Moisés, santifique, se prepara, porque esse povo vai comer. Não vai ser um dia, presta atenção, Ana, não vai ser um dia, não vai ser 2 dias, não vai ser 3 dias, não vai ser 5, não vai ser 10, mas não vai ser 20, vai ser 30 dias. Achou, Ana? Não vai ser 1, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Vai ser um mês todo dia. Eles vão comer carne até sair pelas narinas. Você sabe o que é 3 milhões de pessoas juntando codornas? Quantas toneladas de codorna esse povo não juntou? Ia depenando, limpando e colocando no sol. Está ouvindo? O que o Moisés falou para Deus? Aquelas inseguranças que você tem, que eu tenho, que nós temos, Moisés também teve. Senhor, se nós degolarmos, no verso 23, se nós degolarmos todos os animais que a gente tem, não vai dar. Se nós pescarmos todos os peixes possíveis, não vai alimentar essa multidão. O que Deus falou? Porventura, a minha mão ficou curta, o meu braço encurtou. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor. Agora verás se a minha palavra há de cumprir ou não. Glória a Deus. Deus não ficou velho, filho. As pessoas querem que nós aceitemos que Deus não está nem aí para a gente, que Deus não está nem aí para você. Deus se preocupa com você, Deus se interessa por você, Deus tem o melhor para você. Ele quer intervir na sua dor, na sua tragédia, e quer fazer de você um homem abençoado, uma mulher abençoada, feliz e cheia da graça e da presença dele. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo grandão, ele continua sendo maravilhoso. Amém? Para encerrar, Evangelho de João 14, verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores. Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. É só você dizer: eis-me aqui, usa-me. Estou indo, Senhor, usa a minha vida. E Ele vai prover tudo o que for necessário para você ser um instrumento na mão dele. Amém, amém? Você pode glorificar Jesus? Pastor Alberto.